Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Que bom, né? Estarmos mais uma vez podendo juntos meditarmos na palavra do Senhor. Como é gostoso a gente ter esse livro nas mãos para poder extrair desse livro tantas lições, tantos ensinos preciosos que podemos colocar em prática para nós e para os nossos filhos, para as futuras gerações também. Nós estamos lá na nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que está na Avenida General MacArthur, 986, lá no Jaguaré. Estamos no mês da família e todas as pregações deste mês nós estamos direcionando a família. Claro que a palavra de Deus ela é rica para orientar-nos como conduzir a nossa família, como devemos conduzir a nossa família. Então, esta noite queremos compartilhar alguns trechinhos da palavra do Senhor, que eu creio que o Senhor vai falar com você, para que você possa colocar em prática também na sua família. Glória a Deus. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que vamos ter agora, de meditar na Tua palavra, de ouvir do Senhor e de nos alimentarmos dela. E, Senhor, ajuda-nos a colocarmos essas instruções de acordo com aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Possamos colocar em prática nas nossas vidas, na nossa família também. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom. Então vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E o tema que eu escolhi hoje aqui, para a gente poder meditar, é recordar para não errar. Claro que a gente recorda os erros do passado, aquilo que nós fizemos. Cada um de nós hoje fica pensando, puxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria aquilo que eu fiz. Não é assim? Às vezes a gente sempre toma atitudes lá atrás, né? Precipitadas, atitudes sem consultar a Deus, ou mesmo decisões que a gente venha a tomar na nossa vida, que vai prejudicar talvez a nossa própria vida e a nossa família. Então a gente sempre é importante recordar para não errar. Poxa, eu vou recordar do erro que eu fiz e vou repetir o mesmo erro. Opa, peraí, eu estou lembrando que eu tomei uma atitude errada, vou mudar. Então é para isso que a gente precisa trazer à memória as recordações, aquilo que talvez nos trouxe tantas tristezas, para corrigir, para lembrar que você agora tem sabedoria, tem discernimento, tem a orientação do Senhor, tem ao Senhor a quem você deve consultar a todo tempo, a todo instante. Então vamos meditar um pouquinho na palavra. E a palavra de Deus ela é rica, né? Sempre histórias, sempre fatos, sempre citações importantes de pessoas que tiveram experiências, que estamos tendo a oportunidade de lê-las aqui na palavra do Senhor e olhar para a nossa vida, o que eu posso colocar em prática para o meu bem, para o bem da minha família. Então vamos lá em Salmo 78, de 5 a 8, eu queria ler com você, é um poema de Asaf, né, da família de Asaf. Claro que o salmo todo é um salmo até extenso, nós vamos ler só os oito primeiros versículos, mas é um poema interessante. Ele faz uma recordação de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, tudo aquilo que eles passaram e quantas coisas erradas eles fizeram. Que geração terrível foi aquela que saiu do Egito com o coração endurecido, embora tiveram tantos milagres que eles puderam presenciar, tantas coisas maravilhosas que Deus fez a eles, e eles estavam ainda sendo uma geração desobediente, contumaz, uma geração negligente com as coisas de Deus. Então, esse poema é para trazer a memória, para recordar, para a gente tomar vergonha na cara e não errar mais aquilo que nós fizemos no passado. Então, preste atenção aqui, poema da família de Asaf, Salmo 78, de 1 a 8. Vou ler aqui na versão da Bíblia Viva, mas você pode ler na tua versão, pode ler em qualquer versão que você tiver. Eu achei esta versão uma forma mais simples de nós entendermos. Então tá aqui, ó. Povo meu, ouça com atenção a minha lei. Abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com instruções, eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que os nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos vossos milagres, a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou
e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Eu dei suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinasse essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. E terminando no versículo 8, assim eles não serão como seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus, por causa do seu coração sem fé. E aí ele continua, e ele vai entrar nos detalhes, em aquilo que aconteceu, que eles passaram no deserto, aquilo que Deus fez como milagre, mas ele está aqui trazendo à memória, a história dos atos poderosos, da trajetória do povo de Israel, para que eles lembrassem, olha, tivemos uma trajetória, foi difícil, foi de lutas, foi de conquistas, mas também foi de muita desobediência da nossa parte. Muitas murmurações nós tivemos e houve consequências disso. Quando a gente toma uma decisão errada ou a gente faz coisas erradas e a gente ainda vê que as coisas não saíram como nós estávamos esperando, porque a gente não consultou a Deus ou não obedeceu o que Deus já tinha determinado, a gente fica irado, fica nervoso, a gente ainda até se rebela contra Deus. Esse povo se rebelou contra Deus várias vezes, murmurou em muitas situações e tiveram as consequências. E Deus não se agradou desse povo, ao ponto que esse povo não entrou. Os que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Essa geração foi trocada pelo deserto, foi trocada lá no deserto, nesses 40 anos de peregrinação, até que aquela geração fosse renovada. E eles estão contando aqui, Asaf, nessa poesia, que ele está mencionando aqui, era para trazer a memória, para contar isso para as futuras gerações. Vocês, pais, contem para os seus filhos, depois até netos, para que eles saibam, olha, os erros que nós cometemos como uma geração, como um povo escolhido, como um povo especial, que não precisava passar por tudo aquilo que nós passamos, mas então vamos registrar, vamos passar isso adiante. Vamos fazer que essa história de erros, de problemas, seja conhecida, para que ela seja melhorada e que seja aperfeiçoada. Não é assim que a gente procura sempre aperfeiçoar aquilo que eu cometi de erros? Eu não quero mais cometer erro, eu não quero que o meu filho, que o meu neto venha a padecer por uma decisão errada que teve consequências graves. Então, é recordar os erros para não errar mais, para deixar de persistir naquele erro que vai trazer consequências terríveis. Então, é importante a gente também passar isso como princípio para os nossos filhos, uma educação religiosa, a educação em cima da palavra de Deus, as recomendações que o Senhor deixou para nós, com todo o amor, com todo o carinho, pensando no que, olha, eu quero o melhor para o meu filho, eu espero que ele observe essas histórias, observe essas observações que estão sendo registradas na palavra e passe adiante, para que ele vá bem, Deus sempre quer que a gente tenha uma vida tranquila, sossegada, uma vida de paz, mas uma vida também, fundamentalmente falando, de obediência a Ele. Porque se a gente obedecer a Deus, com certeza, as coisas preciosas que Ele já preparou para nós vamos poder usufruir. Então é importante ensinar as crianças, ensinar as futuras gerações, a fim de que não repitam os mesmos erros que nós cometemos. E aqui pega as instruções, pega um exemplo do povo de Israel, um povo que conhecia, um povo que era um povo distinto, um povo separado das demais nações. De nações pagãs, nações violentas, nações bárbaras, mas Deus separou um povo, ensinou, deu lei, deu os estatutos, deu os princípios, deu as leis civis, leis cerimoniais, tudo que uma nação precisava, Deus proveu para aquela nação. Mas mesmo assim, eles cometeram gravíssimos erros. Então aqui, esse poema de Asaf está, olha, vamos recordar. Agora é o momento de a gente lembrar toda a caminhada, toda a história e vamos pontuar, vamos marcar, vamos assinalar o que é que foi drástico, o que é que trouxe consequências que poderiam ser evitadas. Já que aquela geração dos nossos antepassados não aprenderam, que a gente possa aprender e que os nossos filhos e netos possam também dar ouvidos nisto que nós estamos passando. Então esse poema era uma reflexão daquilo que não se deve fazer
dos erros cometidos para consertar e não se fazer mais. Uma pergunta eu faço para você: o que você está fazendo para transmitir a história da obra de Deus para os seus futuros filhos, netos e tudo mais? Você está contando experiências tuas quando você não era um servo de Deus, quando você não tinha tido ainda um encontro com Deus, as situações, as lutas, as situações difíceis que você passou, porque você não tinha o temor a Deus, você não consultava o Senhor. E é importante você passar: olha, teu pai fazia isso, né? Tivemos essas consequências. Então você que hoje, meu filho, está sendo educado nos caminhos do Senhor, pegue-se a essas instruções, a esta palavra. Olha a minha experiência, olha o que eu padeci, que eu poderia ter evitado, e você pode evitar. Então, vamos trazer à memória a minha história, né? Então, o que é que você está fazendo para transmitir verdades? Aqui é um poema. O próprio Senhor Jesus ensinava por parábolas, histórias que o povo entendia, compreendia, para passar um princípio, uma verdade, para que isso fixasse na mente deles. Use a verdade da tua história, use as suas experiências, talvez desagradáveis, antes de conhecer ao Senhor, para mostrar: olha, meu filho, não cometa esse erro. Quantas vezes meu pai sentava na mesa, no almoço ou no jantar, e ele contava experiências dele. Ele não era um cristão. Nós nos tornamos cristãos, eu tinha 9 anos de idade, meu pai, né, já meu irmão, né, o filho mais velho dele, 4 anos mais velho que eu. Então, só depois de adulto que ele veio conhecer o Senhor. Então ele contava para nós coisas que ele fez no passado, como quando solteiro, depois quando recém-casado, decisões que ele tomou, e isto tudo, agora, como cristão, ele falava: olha, que eu poderia ter evitado. Então é importante a gente ter isso na mente e ter esse diálogo. Sabe, um filho, ele guarda a experiência do pai. Eu guardava aquelas histórias do meu pai, como ele contava com ênfase e muitas coisas gostosas e agradáveis, né? Porque ele sempre, glória a Deus, foi abençoado e a bênção nos alcançou também. Mas passe isso para os seus filhos. Então, o que você está fazendo? Você está tendo essa preocupação de contar experiências agradáveis e aquelas que não são tão agradáveis, para trazer à memória, para recordar, para não errar? Faça isso. Ah, mas meus filhos já são grandes, mas têm netos. Conte para os seus netos: vovô aqui fez isso, aquilo outro, mas olha, não faça isso. Olha o que a Bíblia diz. Pega lá um versículo, pega uma história, pega um relato, pega um exemplo dado por Jesus, uma história, uma parábola, e transmita isso aos seus filhos, seus netos. Com certeza, isso vai ficar. É uma sementinha que está sendo jogada lá e que vai germinar. Então, pai e avô, gaste tempo com o seu filho, com o seu neto, passando as instruções. Eu vejo aqui Davi, né? Davi, ele é um homem guerreiro, é um homem, um rei extremamente ocupado, porque ele tinha que julgar aquela nação, ele tinha que fazer aquilo que Saul não fez, que foi o primeiro rei, Saul, depois veio Davi, e ele teve que conquistar, ele teve que lutar, ele teve muitos inimigos, ele foi um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem onde ele enfrentou grandes lutas. Mas aqui, através de um comentário que nós vamos ver na Bíblia, Salomão falando do seu pai Davi. Nós não vamos ver um relato que Davi pegou seus filhos, ele tinha vários filhos, sentou lá e ensinou, mas aqui, pelo que Salomão fala, ele teve esse tempo. Olha, um homem ocupado, um rei, que tinha que julgar uma nação, que tinha que sair nas batalhas, que tinha que comandar exércitos e que tinha muitos inimigos que atacavam Israel. Ele achou tempo para sentar com seus filhos, pelo menos com Salomão, que está relatando isso, e ensinou verdades, ensinou princípios, ensinou o caminho que eles deveriam ir e o caminho que eles não deveriam ir. E será que a gente não tem tempo? Se Davi, como rei, né, como um guerreiro, como alguém que tinha uma nação para cuidar, ele achou tempo? Quem sabe você, pai, você, avô, está gastando tempo aí, desperdiçando tempo com outras coisas, talvez com TV, talvez com leituras que não constroem nada, quando você tem a palavra de Deus, que você pode ler junto com seus filhos, junto com seus netos. É gostoso quando vê um pai, né, contando uma história. Hoje nós temos uma farta literatura evangélica contando histórias com ilustrações para as crianças, né?
E mesmo para jovens, você pode falar, pegando partes da Bíblia e colocando também, inserindo experiências tuas, como eu falei há pouco, conte as suas experiências, mas gaste tempo, sabe? Você não vai gastar tempo, você vai ganhar tempo em sentar com seu filho, com seu neto. Aquilo vai ficar. Eu lembro das histórias do meu pai quando eu era criança, e eu sei que avós, né, tem uma participação tremenda também, tios, e você deve ganhar esse tempo, né? Recordar para não errar. E olha então aqui um relato que Salomão fala, né? Quando Salomão ainda era menino, Davi o ensinou a buscar sabedoria de Deus para todas as coisas importantes. Então, isso também me faz lembrar, quando ele começou a governar, a primeira coisa que ele pediu, quando Deus lhe apareceu em sonhos, foi sabedoria. Não pediu poder, nem a morte dos seus inimigos, nem fama, ele pediu sabedoria. Por quê? O seu pai falou, olha, sabedoria de Deus é muito importante. Você consultar a Deus antes de tomar uma decisão é extremamente importante. Então, olha lá, Provérbios 4, de 1 a 7, e depois nós vamos ler mais alguns versículos nesse Provérbios 4. Eu vou ler na versão NVI agora. Provérbios 4, de 1 a 7. Lembrando aqui, Salomão, né, falando para os seus filhos, o que ele tinha recebido do seu pai. Então ele diz assim, olha, a sabedoria é suprema, é o título aqui. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos a obterem discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Quando ele era pequenininho, ele estava lembrando que o seu pai enfatizava isso. Ouça o que eu estou falando, apegue-se a essa correção, não se desvie desses caminhos aqui. Versículo 5, procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. E o versículo 10, ele fala assim também, ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Ou seja, se você observar as instruções que a palavra de Deus, né, que ele estava tendo do seu pai, estava passando para o seu filho, mas as instruções que a palavra de Deus nos dá hoje para nós, no século 21, é para o nosso bem, para evitar caminhos tortuosos, desgostos, né? E evitando contratempos, até problemas sérios que a gente pode evitar através da obediência da palavra, ele fala assim, você terá vida longa. Claro, se você fugir do problema, eu sei que lá tem um problema, eu vou entrar no meio do problema, eu sei que lá está tendo uma troca de tiros entre os bandidos e a polícia, eu vou passar no meio? Claro que não. Então é isso que a gente tem que entender, a palavra de Deus sempre é um norte, sempre é um caminho, sempre é uma luz, olha, não vai por aqui. Então Deus, ele aplana o caminho da gente, ele mostra o que caminho devemos seguir. Só que nós temos que dar atenção a essas instruções. E é o que Salomão recebeu do seu pai Davi, estava passando para os seus filhos. Então, ele continua aqui agora, no 18 a 27. A vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, não tem tropeço, não tem pedra, está tudo às claras, é o caminho do justo, não tem falcatruas, não tem mentiras, não tem engano, não tem jeitinho, não tem atalhos, é um caminho limpo, claro, eu estou enxergando o caminho é reto, é isso que ele está dizendo aqui, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem no que tropeçam, densas trevas. Sabe você caminhar à noite, onde não há claridade, que naquela noite, porventura, tem uma nuvem que está cobrindo a luz da lua, porque quando a lua também está bem acesa, assim, brilhando, que não tem o céu, não tem nuvem nenhuma, ela clareia. Mas pensa assim, densas trevas, como ele coloca aqui, né? O caminho dos ímpios é como densas trevas, escuridão. Escuridão, não tem um ponto de luz. Claro que se você for caminhar por ali, você não sabe se tem buraco, se tem uma pedra, se tem um obstáculo,
você vai tropeçar, você vai se dar mal. E é o que ele está falando, o caminho do ímpio, daquele que não teme a Deus, é desse jeito. Os contratempos do mundo são assim. Mas nós que temos a palavra de Deus, que podemos ouvir, trazer à memória, recordar para não errar mais, a gente vai ter um caminho tranquilo. Ele continua: meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Ele chama atenção várias vezes. Escuta aqui, filho. Espera aí. Talvez a criança estava se dispersando. Opa, vem aqui, volta aqui. Não é assim com as nossas crianças. Você começa a contar uma história, de repente ela vai perdendo o foco daquilo que você está falando, vai se desviando. Opa, vem aqui, volta, presta atenção. Isso é importante. Você vai colocar em prática na sua vida lá na frente. É assim que nós devemos ter o zelo para que a mensagem que estamos transmitindo seja absorvida e seja praticada. E ele continua: nunca as perca de vista e guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Essas palavras, essas experiências são vida. Guarde aí, não deixe escapar. E ele fala assim, né, um versículo que nós conhecemos e que deve fazer parte, né, de você memorizar, guardar e reter no seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a saída da sua vida. Tudo que está, a boca fala do que está cheio o coração. Guarde o seu coração de coisas más, de más companhias, de veredas ímpias, né? Companhias onde vão te levar para caminhos tortuosos. Afaste da sua boca as palavras perversas. Olha as orientações, coisas que a gente pode colocar em prática hoje. Hoje, o mundo caído, o mundo pervertido, o mundo onde só se fala palavrão. Você tem pessoas que convivem com você, que de 10 palavras, 11 são palavrões, porque não tem outro vocabulário a não ser blasfemar, xingar e fazer coisas que desagradam a Deus. Então, afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Fique longe. Né? Ele continua no versículo 25. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Objetivo, um alvo, tracei um alvo. O Senhor me mostrou, eu orei antes de começar a desempenhar a minha função ou aquilo que eu pretendo ser. Começa a colocar, você que é jovem, coloca no propósito do Senhor o que é melhor para mim, que faculdade eu vou fazer, que profissão eu devo exercer. Coloca uma meta, apresente essa meta diante do Senhor, né? Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo naquilo que Deus confirmou, no que está diante de você. Então tem coisas a serem conquistadas. Eu orei, melhor dizendo, e o Senhor me confirmou, é para lá que eu vou estar com o meu olhar fixo. Versículo 26, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Então, se a gente estiver caminhando durante o dia sobre a luz da verdade, não há tropeços, não há densas trevas, então nós vamos ter com certeza, que ele fala aqui, né, passos que estarão seguros. Eu não tenho perigo de tropeçar, cair e me arrebentar. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Não é uma boa recomendação? Não é uma boa instrução para uma criança, um jovem que está crescendo, que não tem experiência de vida? Olha, afaste, desvie, não se desvie dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Tem pessoas que infelizmente têm aquela índole má, ela tem prazer em prejudicar, ela tem prazer em ser desonesta, ela tem prazer em fraudar alguém. Aquilo parece que lhe traz satisfação. Claro que não é ela, mas é o inimigo dentro dela que quer levar vantagem em cima do próximo, que quer fraudar o próximo. Isso não é bíblico. E o Senhor deixa aqui claro, através de uma instrução de um pai que tinha temor a Deus, passou por um filho que pediu sabedoria, e esse filho está ensinando os seus filhos para, de fato, caminharem segundo a verdade da palavra de Deus. Então aqui, meu irmão, é importante nós termos, né, esse cuidado que Davi teve com Salomão e que Salomão teve com seus filhos, de passar as verdades, as instruções. Está aqui lá em Efésios 6,4, um versículo muito conhecido, porque a gente vê casas que estão em conflitos, pais que procuram irritar os seus filhos, filhos que não ouvem os seus pais, que acham que os seus pais são caretas. Olha, filho, jovem, criança que está talvez me ouvindo, saiba que depois de Deus, os seus pais são os que mais te amam, são os que mais se preocupam com você, com o seu futuro, com o seu bem-estar. Então dê valor às palavras deles. Você pode não entender agora, porque você está cercado de amigos que
aparentemente são amigos, mas que acham que sabe tudo. Ah, meu pai é careta, minha mãe não sabe de nada, eles viveram no século passado. Eles amam você e eles têm temor a Deus, eles estão te procurando, estão procurando te orientar no caminho da verdade, o caminho que ele vai lhe trazer paz. Então, está lá em Efésios 6, Paulo falando aos Efésios 6,4, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, na doutrina da palavra, admoestando, ensinando, exortando, porque é para o teu bem. Então, pai, não provoca o seu filho a ira, pelo contrário, né? Ensina, cria-os debaixo do temor do Senhor. Passe adiante as suas experiências, como eu falei há pouco, para que eles cresçam com as suas experiências e não venham amanhã a se debater com situações que poderiam ser evitadas. É obrigação solene dos pais dar aos filhos as instruções e a disciplina condizente com a formação cristã. É obrigação nossa. Se nós um dia aceitamos o Senhor, conhecemos a verdade, é obrigação nossa passar adiante, como Asaf conta nesse poema aqui, né? A recordação das coisas que eles fizeram erradas, das coisas do passado, para não errar no presente. Então, pai, você tem obrigação. Se você não fizer isso, quem é que vai fazer? Você não pode esperar que a igreja faça esse papel, que o professor da escola dominical faça esse papel que compete a você. É você que tem que gastar o maior tempo de educação no aprendizado da palavra. É você que tem esse tempo, que precisa achar esse tempo. Lembrando, Davi guerreiro, rei de Israel, ocupado como ele era, ele achou tempo para ensinar Salomão. E Salomão também, com toda a sabedoria, com tudo aquilo que ele fez, né? No final da sua vida cometeu erros que estão registrados na palavra, mas ele achou tempo também para educar os seus filhos. Então sempre haverá tempo, não dê desculpa, eu não tenho tempo, eu chego muito cansado, então está cansado, toma um banho, come e vai lá gastar um pouco de tempo com o seu filho. E isto é obrigação dos pais. Os pais devem ser exemplo de vida e conduta cristã. Os teus filhos têm que ver em você um exemplo. Se eles não podem ver em você um exemplo, quem é que vai ser o exemplo deles? Uma pessoa aí fora do mundo? Um bandido? Um popstar, né? Que parece que a vida desses popstars, jogadores de futebol, é maravilhosa e você está cansado de ver tantos escândalos nesse meio artístico, né? E mesmo esportivo. Então, o teu filho precisa de um exemplo. Que esse exemplo parta de dentro da sua casa, que seja você, o pai e a mãe. Vocês são exemplos de conduta cristã, vocês precisam ser exemplo. Então vocês precisam se importar muito com a salvação deles, porque eles estão na idade que eles estão absorvendo a importância da caminhada cristã. Se vocês não der esta ênfase para a caminhada cristã, eles vão achar que não é importante. E vai passar aquela fase onde o filho tem o seu pai como herói. Aí vai chegar uma fase que o seu pai já não é tão importante. Vai chegar uma outra fase que ele vai ver aí fora quem é o seu ídolo. E muito provavelmente não é uma pessoa que tem temor a Deus. Então, seja você o exemplo de conduta cristã. Preocupe-se com a salvação do seu filho. Tudo aquilo que você está jogando nessa terra fértil, que é a memória deles, que é a cabecinha deles, vai germinar e vai dar frutos amanhã. Então, às vezes o nosso trabalho ocupa muito tempo, que a gente não doa tempo para os nossos filhos, porque nós estamos muito cansados. Tive um dia estressante, quero tomar um banho, assistir meu jornal, depois vou dormir, e o filho está pedindo para brincar, está pedindo para que você fale alguma coisa e você ignora, às vezes pelo próprio cansaço. Meu irmão, tem que se esforçar. Você colocou um filho no mundo, agora você tem obrigação, como sacerdote do lar, como servo de Deus, você, o homem ou a mulher, porque às vezes a mulher que é a responsável na área espiritual naquela casa, tem que se dedicar, tem que ser o exemplo. Essa criança precisa ver em vocês o exemplo, para não pegar um exemplo aí fora. Então, a obrigação é de vocês sim. Não tem como transmitir essa obrigação a outros. A igreja tem o seu papel, o professor da escola bíblica tem o seu papel, mas o seu papel como pai e mãe, ninguém pode ocupar, é você que tem que desempenhar. Deus promete as bênçãos para aquele que ama e obedece ao Senhor, né? E que anda sempre em seus caminhos. Então, o seu filho vai ver, meu pai está falando, mas será? Ele não faz isso? Eu nunca vi meu pai ler a Bíblia, eu nunca vi meu pai orar, eu nunca vi meu pai ir para a igreja. Como é que ele pode falar que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar, que eu tenho que ir para a igreja? Eu não estou vendo isso, não estou vendo esse exemplo no meu pai. A criança observa.
A criança está ligadinha, parece que não, ela está sintonizada em todas as atitudes tuas, né? Está observando. Então, cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você transmite, aquilo que você vive, a criança está absorvendo. Não adianta falar uma coisa e viver a outra. A criança falou, meu pai não faz, por que eu tenho que fazer? Ah, filho, você nunca deve fumar, porque o cigarro faz mal para o pulmão, e você fuma na frente dele. Então, que autoridade? Você não pode beber, porque a bebida te embriaga, a bebida te faz você ficar dependente, e teu filho vê você bebendo. Então, olha a preocupação, tem que se preocupar mesmo. Que exemplo eu estou dando dentro da minha casa? Os filhos, está lá em Salmo 127:3, os filhos são um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Pega esse presente, cuida com muito carinho, sabe, como se fosse aquela joia que você lutou muito para comprar, talvez um relógio, talvez um brinco, talvez um anel, que você lutou muito, pagou muito caro, agora é tua posse. Você vai cuidar dela, né? Você vai guardar, você não vai usar em qualquer lugar, que pode ser roubada. Você, quando for fazer algum trabalho doméstico, você vai tirar aquele anel, aquela joia, aquele brinco, aquele colar que você, né, lutou muito para ter, você vai cuidar. E um filho, que joia preciosa é essa? Então, Salmo 127:3 fala, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa, uma bênção. Você pediu, talvez essa criança veio na hora, no momento certo na sua vida. Ou talvez no momento inesperado, não importa, é uma bênção do Senhor. É um presente, eu vou pegar esse presente e vou valorizar extremamente. Eu vou investir nesse presente, porque ele vai ser grande bênção para ele na sua vida e para mim, de ver que ele ouviu todo o tempo que eu dediquei de instruções, de observações, de recordar os erros para não errar, que ele não erre o que eu errei, e assim você vai ter prazer no futuro. E aí, terminando, está lá em Provérbios 17:6, que é uma pura verdade. Eu gosto muito, já falei desse versículo várias vezes, mas eu sempre gosto de mencionar. O maior orgulho e alegria para os velhos são seus netos, né? Qual é o avô, a avó que não gosta, não se derrete quando vê um neto ou uma neta? Claro que se derrete. E para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Meu pai, o meu herói. Então lá, o maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Então, pai e mãe, dê valor ao presente que Deus te deu. E gaste tempo, ensine, recorde tudo que foi feito de errado na sua vida para transmitir para as futuras gerações, para terem a base, para saberem que não é por este caminho. E pega essas instruções. Nós lemos só alguns trechinhos da palavra de Deus, mas Provérbios, Salmos, muitas recordações, os profetas, e nós temos uma riqueza imensa de recordações e de instruções para serem seguidas. Basta nós ouvirmos e praticarmos esta palavra. Então traz a memória aí, né? Recordar para não errar. Recorde com as futuras gerações, filhos e netos, e a alegria do Senhor vai encher o seu coração. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por esta palavra. É uma palavra preciosa. Cada vez que nós meditamos na Tua palavra, a gente encontra algo novo para nós. Algo novo que podemos praticar hoje. Algo novo que o Senhor está querendo mostrar, que podemos consertar, trazer à memória, recordar aquilo que fizemos de errado, para que daqui para frente a gente não erre e que também instrua os futuros, né, as nossas futuras gerações a não errarem também para o bem deles. E acima de tudo, consultar ao Senhor, buscar a Tua palavra, os princípios aqui revelados, porque são bênçãos para cada um de nós. Dá-nos a todos uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana alegre, uma semana na bênção do Senhor, protegida pelo Senhor, produtiva, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã nós tivemos a ceia do Senhor. Foi uma grande bênção. Eu espero que você esteja conosco nos cultos, não só nos cultos de ceia, mas todo o primeiro domingo de cada mês é um culto de ceia. Nós gravamos e vamos passar agora, após essa pregação gravada, a gravação da ceia. Mas o que eu quero é que próxima ceia, próximo primeiro domingo do mês que vem, que você esteja conosco. Se esforce aí. Quando você está lá
participando da ceia, você está lembrando daquilo que Jesus fez. Para mim é muito importante lembrar o que Jesus fez por mim. E quando eu não valorizo a ceia, eu posso imaginar como o Senhor fica triste. Puxa, eu morri, eu padeci, eu me entreguei por Ele, eu sofri, paguei o preço, né, dos pecados dele naquela cruz, e Ele nem aí para ir à casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para celebrar a ceia. Então, conto com você, tá bom? Mas caso você não pôde ir, se você não foi, melhor dizendo, pegue um pedacinho de pão, o suco da uva, participe agora, na sequência, com a ceia que nós gravamos hoje de manhã. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém que está ao teu lado. Deus te abençoe, uma ótima semana.